De volta já aqui com Bem Assim, e agora pra gente falar sobre férias da criançada, gente, porque eu sei que durante esse período do ano, a criançada entra de férias e muitas vezes os papais e as mamães ou os responsáveis ficam, e o que é que eu vou fazer com essa criança? Pra, né, ali entretê-la durante esse momento, entretenimento, é isso mesmo, acertei. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Olha, gente, muitas vezes o período das férias se torna tenso e monótono para a criança e principalmente para os pais que não sabem o que fazer com tanto tempo livre. E aí nós convidamos a psicóloga Eveline Vasconcelos para dar dica do que fazer com as crianças durante essas férias. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, já é de casa, né? Eu gosto de falar isso. Que bom. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Diga uma coisa, tirar férias é importante até para as crianças? Com certeza. Pergunto isso que às vezes os pais ficam, por que essa criança está de férias, né? E aí, é importante também para elas? Sim, às vezes a criança também tem uma rotina bem atarefada, Sim. né? E aí faz bem para a saúde mental das crianças também tirar férias. Tá vendo, rapaz? Não são só vocês, não somos só nós adultos que merecemos férias, né? As crianças também. Essa rotina do dia a dia de ter aula, às vezes ter esporte, reforço, isso cansa, né, também eles, os pequenos? Sim, cansa também, né? O dia a dia ali, aquela rotina. Então, essa época é uma época importante que os pais podem aproveitar junto com as crianças também, para fazer novas atividades, quebrar um pouquinho aquela rotina. Não é que a criança vai ficar sem rotina, ela vai ter rotina, só que vai ser mais flexível essa rotina. Ótimo. Para alguns pais, né, como eu estava falando, é um período muito difícil por conta do trabalho, nem todo mundo consegue tirar férias. E aí, como é que fica durante esse período em que às vezes o pai está trabalhando, os pais estão trabalhando e a criança está de férias? O ideal seria que os pais tirassem férias no mesmo período que a criançada, né? Para conciliar, né? Exatamente, porque aí eles podem se programar melhor, ou vão querer fazer uma viagem, programar melhor essas férias, as atividades, como é que vai ficar. Só que eu sei que nem sempre isso é possível. Sim. Então a gente precisa trabalhar de acordo com a nossa realidade. O que é que a gente tem? A gente tem pais que estão trabalhando e as crianças estão de férias, então o que é que a gente pode fazer? Sim. Uma flexibilidade, ver de que forma pode estar aí ajustando as férias da criança com o trabalho dos pais. Então, talvez eles não conseguirem aproveitar no dia a dia porque estão trabalhando, mas tem o final de semana. Então, o final de semana pode ser mais dedicado para os filhos. Tem também a questão do tempo de qualidade com a criança. A criança requer quantidade e qualidade, né? Sim. Quantidade de tempo e qualidade. Mas não quer dizer que a qualidade quer dizer que você tem com o seu filho, ela é muito mais importante do que o tempo. Porque pode ser que você esteja ali do lado dele e não esteja fazendo nada, esteja no seu celular. E aí? Verdade, né? Ficar ali e não tá interagindo com aquela criança, Isso, né? exatamente. Aproveitando aquele tempo. E aí eu já aproveito para perguntar o que fazer com as crianças, então, Eveline, durante esse período? É buscar atividades que também estimulem mais eles? Sim, estimular a questão lúdica e assim, o lúdico, Mara, ele serve também como um processo de ensino e aprendizado. Sim. A criança não brinca por brincar. Uma orientação que eu dou é que nas férias pode ser feito um cronograma de atividades, né, de acordo com as nossas possibilidades. O que é que a gente consegue fazer nesse período? São atividades lúdicas, é um passeio parque, é ir à praia, é ir ao cinema, é fazer um cinema em casa, é fazer um piquenique, é olhar a natureza. Então, são essas atividades que são prazerosas e são importantes para o desenvolvimento da criança. Ok, então buscar brincadeiras que também tragam ensinamentos, né? Eu acho que a gente costuma, às vezes, ter essa ideia de que, olha, se tá brincando, né, tá ali sem fazer nada. E não é bem assim, né? Não, o brincar, ele estimula as habilidades cognitivas e sociais. Então, através do brincar, você consegue trabalhar atenção, memória, aprendizado, leitura, escrita.
intolerância à frustração, Sim. entender que nem tudo acontece no seu tempo. Um momento você brinca, outro momento você precisa esperar a vez do seu amiguinho também, ter paciência. Então, são essas habilidades que vão sendo trabalhadas durante a brincadeira. Ok. Aproveitando que você falou sobre memórias, brincadeiras que criem memórias afetivas. Vale a pena? Eu falo isso porque às vezes tem uma brincadeira da gente de infância que a gente diz assim, nossa, eu lembro muito do meu pai, eu lembro muito da minha mãe, porque a gente brincava juntos isso. Vale a pena? Sim, com certeza. E se a gente for voltar, tentar fazer essa troca, que hoje em dia está muito tecnologia, né? As crianças estão brincando muito no celular. Aqui, celular, tablet. Então, se a gente puder fazer essa troca, puxar mais lá as brincadeiras tradicionais, é interessante. Eu estava conversando com minha priminha pequenininha e eu perguntei a ela, você gosta de pular elástico? Ela olhou assim para mim e fez, pular elástico. Eu disse, você não conhece o que é pular elástico? Eu dei um elástico a ela, eu sei que ela estava pulando elástico direto. Aí eu achei ótimo, porque eu lembro que na minha infância eu pulei muito elástico. Na minha infância era campeonato na calçada de casa. Todas as meninas fazendo campeonato de pular elástico, né? Pois é, então pular elástico, pular corda, jogar bola, são brincadeiras que são muito divertidas. Sim. Você tá com outras crianças ali também. Isso é muito bom. Outra dúvida, né? Como é que a gente pode estimular a curiosidade das crianças em atividades do cotidiano? Então, a curiosidade a gente pode fazer por meio da criatividade. Sim. Então, o que é que você tem em casa, né? Que às vezes as crianças têm uma pilha de brinquedo em casa. Verdade. E aí as crianças acabam não brincando. Então, pega esses brinquedos, coloca na sala, faz aquela bagunça mesmo, depois arruma, não tem problema. E ele ajuda a arrumar, né, a criança, para poder ter mais essa criatividade. Trabalhos com tintas, Sim. também estimula a criatividade. E você vai bolando, né? Vai vendo o que é que você pode fazer, artesanato, reciclagem. Os trabalhos manuais, então eles são muito bons. Isso, com certeza. Ok. Outra dúvida, quais as melhores atividades diárias para fazer com a criançada, né, que vão acabar estimulando esse aprendizado? O que você tiver em casa, por exemplo, se você tiver um quebra-cabeça, você pode fazer com essa criança, porque aí você já vai estar trabalhando a atenção com ela. Sim. Se você tiver um jogo da memória, você pode utilizar também o jogo da memória, você vai estar trabalhando memória, raciocínio. Então, eu costumo falar, o que é que você tem em casa? Você tem isso, então a gente vai trabalhar com isso, né? Muito de acordo com a realidade e disponibilidade dos pais. Sim, muito bem. Outra dúvida que eu tinha notado aqui. Como a rotina, né, que assim, mesmo que diferente das férias, traz benefícios para as crianças? Como é que essa rotina, manter uma rotina, mesmo que seja nesse período mais leve, mais tranquilo, pode trazer benefícios? Então, essa rotina vai ser mais flexível, até porque a criança está de férias, né? E aí eu sugiro que faça um cronograma de atividades, com atividades que vão ser realizadas naquele dia. Lembrando que pais também não precisam se preocupar demais em ter umas férias, o máximo, as férias do meu filho tem que estar super preenchidas. E nem sempre é a realidade deles, nem sempre eles conseguem fazer isso. Até porque, Mária, o ócio, o tempo ósseo, ele também vai estimular a criatividade e a paciência. Muito bem. Tem que ter hora para acordar? Tem que ter hora para dormir nas férias? Pode ser mais flexível, não precisa ser como no período de aula, né? A escola, mas pode dar aí uma flexibilidade. Ok. E as telas, né? O que fazer com elas nesse período? Como tentar diminuir esse tempo de uso das telas? Eu gosto muito da recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Que ela fala que o uso deve ser moderado. E tentar trocar as atividades, porque durante o período que não é férias, a criança já tende a usar muito as telas, né? Então, se a gente puder fazer essa troca, trazer mais as brincadeiras tradicionais, as brincadeiras da nossa época, né? Para essa realidade da criança, eu acho muito legal tentar fazer essa troca e, se utilizar as telas, utilizar, mas de maneira mais moderada. Posso
colocar um determinado horário? Olha, hoje Sim. você vai ficar com as telas mais de tal hora até tal hora. Pode ser assim? Pode sim. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até 2 anos a criança evite, né? Os pais evitem que a criança utilize as telas. De 2 anos a 5 anos a criança pode utilizar 1 hora. Tá. De 6 anos até 10 anos, de 1 a 2 horas, e adolescentes de 2 a 3 horas. Lembrando que o uso deve ser supervisionado e moderado. Você tem que saber o que é que seu filho está fazendo na internet. Tá vendo, tá assistindo, Você não sabe, tá exatamente, jogando. você não sabe quem é que está do outro lado da tela. Então, fique atento. Muito bem. Colônia de férias. Olha, infelizmente eu não consegui juntar as minhas férias com as férias do meu filho. Posso colocar ele numa colônia de férias? Sim, pode sim. Lá ele vai encontrar outras crianças, vai se divertir. Geralmente as colônias de férias têm também a questão das brincadeiras mais tradicionais, Sim. né? É uma ótima opção também. Ter essa interação com as outras crianças é algo positivo, é algo Com bom? certeza, com outras crianças você vai trabalhar o seu convívio social, sua interação social, sua flexibilidade, seu planejamento, seu entendimento, compreensão sua e do outro, empatia, responsabilidade. Eu amo trabalhos com várias crianças, Sim. sabe? Eu acho muito legal. Que legal. Então aí são vários os benefícios para que você possa, né, talvez apostar na colônia de férias para o seu filho. Dicas, vamos lá reforçar as principais dicas quando a gente fala de férias com a criançada? Talvez a principal aí seria a questão dos pais terem disponibilidade para estarem com seus filhos. Sim. Ter tempo de qualidade com seus pequenos. Sentar no chão, brincar com eles mesmo, sabe? Procurar atividades que facilitem aí a compreensão entre pais e filhos. Fazer atividades de acordo com a realidade da família. O que é que a família consegue fazer nesse momento? Eu não consigo colocar numa colônia de férias. Ok, então a gente vai ver o que é que vocês têm aí disponível para vocês fazerem. Então, procurar sempre uma forma mais assertiva para combinar esse momento prazeroso, né? Muito de bem. atividades entre a família. Sim. Então, acho que a dica principal é você ser presente, você estar presente. Se você não consegue, porque suas férias também não é a mesma do tempo da criança, Isso. então, o que é que você pode fazer? Como você pode fazer? Boa, gostei. Quem quiser mais dicas, quem quiser mais informações ou até mesmo acompanhar você, como é que pode fazer? 9384-2554 e o Instagram é psicóloga Eveline Vasconcelos. Psicóloga Eveline Vasconcelos, lá no Instagram vocês vão ter acesso ao direct, ao contato dela, vocês podem falar e acompanhar lá a Eveline. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Sempre muito bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom dia. E olha, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu tô de volta. Não sai daí não.